Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Nós vamos ler hoje do verso 1 ao 35, na verdade vamos estudar do verso 1 ao 35, mas agora nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, assentado mesmo, assentado como estamos, mas reverente como devemos estar, sempre diante da palavra do Senhor. Obrigado, meu diácono. Palavra de Deus, na versão que está em minhas mãos, Atos 15, verso 1 a 4, diz a palavra de Deus: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Senhor, nós estamos diante de Ti, a Tua palavra diante de nós. Acabamos de ler uma porção da Sua palavra e nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações. Deus, abra nossa mente, dá-nos condição de compreender a Tua palavra. Fale conosco, Deus, fale conosco. Que Teu Santo Espírito manifeste o Teu poder mais uma vez aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como eu disse, minha voz hoje está me brincando comigo aqui. Nós chegamos então ao capítulo 15 do livro. E o capítulo 15 do livro de Atos é mais um capítulo extremamente importante dentro da dobradiça do livro, da estrutura do livro, da teologia que o livro vai nos ensinar, da eclesiologia que vamos ter a partir de Atos. Esse capítulo ele é fundamental para a história da cristandade. Ele é muito mais importante do que às vezes a gente consegue mensurar. É a parte central do livro de Atos. Talvez a parte central do livro de Atos. O Evangelho está se expandindo, os gentios estão sendo alcançados. Milhares de pessoas que não eram judeus, que não eram do povo de Israel, estavam se convertendo a Cristo Jesus. Havia agora multidões de crentes já. Não eram mais os 12, os 70, os 120. Agora é uma multidão de gente. A igreja agora está crescendo, e não mais apenas entre os judeus, os 3.000, os 5.000, agora é uma multidão de gentios. Gentios se convertendo. Aí uma questão se levanta: esses gentios, eles podem ser membros da igreja sem serem circuncidados? Eles podem pertencer ao povo de Deus sem ser circuncidados? Eles podem ser recebidos na igreja, ser membro da igreja? Eles são salvos sem a circuncisão? Será que eles podem pertencer à igreja? E por isso o tema da nossa mensagem é: igreja sempre de portas abertas para você. Igreja sempre
de portas abertas para todos que creem em Cristo. Igreja está sempre de portas abertas para quem crê. E o capítulo 15 de Atos, então, se constitui na parte central do livro. Na parte central. E é fundamental para o prosseguimento da evangelização dos gentios e para a expansão do evangelho no mundo. O que é relatado aqui, o que nós chamamos de Concílio de Jerusalém, tem influência na evangelização do povo gentio no mundo todo. Isso tem a ver conosco. Isso tem a ver conosco. O que foi decidido naquele dia em Jerusalém, aproximadamente 20 anos após a descida do Espírito Santo, abre as portas para a entrada de todo gentio que se converte ao Senhor Jesus Cristo na igreja. O que é decidido ali, o que é deliberado ali, aproximadamente 2000 anos, influencia na forma como nós recebemos membro na igreja. O que foi decidido ali mexeu com a vida de Josias, de João, de Gilberto, a minha vida, a sua vida. O que decidiu ali é interessante. O que foi deliberado e decidido no Concílio de Jerusalém abriu as portas para que todos nós pudéssemos ser aceitos como membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. E a grande ideia que nós vamos dizer, que nós vamos aprender hoje, passou, é que o Espírito Santo, ele derruba barreiras para que o mundo se renda a Cristo. O Espírito Santo, ele derrubou todas as barreiras para que o mundo pudesse ser alcançado pelo Senhor. E é isso que nós vamos presenciar aqui. Não há barreira. Não há barreira. Basta crer. Nós discutimos isso hoje na nossa classe de novos membros. Eu aproveito para falar para você que está chegando aqui na nossa igreja. Nós temos uma classe voltada para os irmãos que chegam. E hoje foi, pelo menos para mim, foi muito especial. Eu fiquei muito feliz com a classe hoje. E nós falamos um pouco sobre isso. Da vinda de Deus para buscar o pecador. E a questão levantada pelo Gilberto foi: e o pecador precisa buscar Deus? A responsabilidade está ali. Mas a barreira não existe. Não existe nada que vai impedir de pecadores se converterem a Cristo e de pertencerem ao povo de Deus. E isso acontece aqui em Atos 15. Atos, nós sabemos, é um livro histórico. E isso faz parte da história da igreja. E isso faz parte do que é ser igreja. Do que é ser igreja. Os apóstolos e os presbíteros deliberaram, foram eles que deliberaram, mas eles foram conduzidos pelo Espírito Santo para não permitir que nenhuma barreira étnica ou qualquer outro empecilho viesse impedir os gentios de se renderem a Cristo, de se tornarem membros da igreja de Cristo. O Espírito Santo conduziu. Para fazer parte da igreja de Cristo, basta crer verdadeiramente no Senhor e recebê-lo como Salvador. E aí então, essa decisão será confirmada com o batismo dos que creem, garantindo assim formalmente a entrada e a admissão do cristão, do novo convertido, na membresia da igreja local. Os que creem verdadeiramente são salvos pelo Senhor, confirmam com a pública profissão de fé, confirmam que creem, e então são batizados,
passando a ser formalmente membros do corpo de Cristo, membros da igreja, desfrutando da plena comunhão dos santos e podendo então participar da ceia do Senhor. Por isso, só os membros em plena comunhão, só os crentes batizados, depois de pública profissão de fé, participam da ceia. Nós vamos estar daqui a pouco mais fazendo esse memorial, celebrando esse memorial da ceia do Senhor. E você que está conosco, que está em plena comunhão com a igreja, que já foi batizado por imersão após pública profissão de fé, estará ceando conosco, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo. E faremos isso até que Ele venha, até que Ele venha. Glória a Deus por isso. Aí voltamos então para Atos 15, onde vemos o Espírito Santo derrubar barreiras para que o mundo possa se render a Cristo. E nós vamos ver, meus irmãos, como as portas da igreja vão ser abertas para que todos os gentios possam entrar. E aí nós vamos ver que o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, ele mostra, primeiro, uma necessária discussão. Quando se fala em discussão, às vezes a gente tem medo, a gente não quer isso. Discutir, não discuto com ninguém. Eu não discuto. Melhor ficar quieto. Mas às vezes é necessário. Às vezes a discussão é necessária. E foi a partir de uma necessária discussão que as portas se abriram para que nós pudéssemos ser aceitos como somos na igreja de Cristo. Versículo 1 a 6. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Opa! Que negócio é esse? Aí o versículo 2: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Não foi uma discussãozinha, não foi uma coisa pequena, não foi algo sem estrondo. O texto diz que foi uma grande discussão e uma grande contenda. É isso que diz o texto. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. É necessário. Tem que ser assim. É necessário circuncidá-los e exigir deles que, para pertencer à igreja, obedeçam à lei de Moisés. Certos homens descem da Judéia, vão até Antioquia ensinar que, para ser salvos, os gentios deveriam receber a circuncisão. Vocês sabem o que é circuncisão, né? Certo? Não precisa explicar isso. Vocês sabem. E aí eu fiquei imaginando, a igreja ia ter que ter médicos aqui, especialistas. É verdade. É verdade. Você imagina? Por quê? Se converte a maioria já em idades só os homens, irmão. Só os homens. Então todos
todos os homens judeus tinham que ser circuncidados. A circuncisão era obrigatória a partir do 8º dia de nascimento do menino. E todo gentio, então, que quisesse ser salvo, precisava ser circuncidado. Isso na antiga aliança, antes de Cristo, era assim, precisava ser assim. A circuncisão era um rito de inserção no povo judeu, e não na igreja de Cristo. Mas eles queriam colocar isso como obrigatoriedade para a igreja de Cristo. Alguns judeus convertidos, parece que eram convertidos, eles queriam que os crentes gentios, para serem aceitos na igreja, fossem submetidos à circuncisão. E aí eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Eles saem de Jerusalém, eles vão até Antioquia da Síria, e faz isso, meus irmãos, sem a autorização da igreja. Eles fazem isso sem a autorização da igreja. Eles falam sem estarem autorizados. Olha o capítulo 15, versículo 24. Quando o Tiago manda a carta da decisão, ele diz assim: soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Meus irmãos, só pode falar pela igreja quem é autorizado pela igreja. E se ouvimos alguma coisa que não foi autorizado pela igreja, não ouça. Não ouça. Traz perturbação. Traz perturbação. É isso que o Tiago está dizendo. Os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Eles foram sem autorização. Só pode falar em nome da igreja aqueles que a igreja autoriza para que falem. Vocês já prestaram atenção como é que nós efetuamos o batismo? Devidamente, eu, ministro do Evangelho, devidamente autorizado pela igreja. Senão, não tem valor nenhum. Senão, não tem valor nenhum. Eu lembro quando eu era seminarista, já plantando a Igreja Batista de Riviera, o então presidente da Associação Serra Litoral, da nossa associação, o pastor Lúcio Bob, ele era pastor da igreja em Rocha Leão na ocasião, ele me convidou para atuar como seminarista nas igrejas da Serra aqui, Cascata, Sandra, aquelas igrejas ali. E eu fiquei empolgado, entusiasmado com a possibilidade. Eu era bem mais novo, eu tinha muita vontade queria servir, queria aprender. O convite me empolgou, aquela oportunidade fez meus olhos brilharem. Mas ele, deixa eu falar com o meu pastor. Vou orar e deixa eu falar com o meu pastor. E sabe o que eu fiz? Fui falar com o pastor. E sabe o que ele disse? Sabe o que ele falou? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Não. Você vai ficar aqui plantando a Riviera e a igreja aqui precisa de você aqui. Detalhe, nossa igreja na época, segunda igreja de Macaé, tinha cerca de 20 seminaristas. Não era um seminarista só, eram 20 seminaristas. Mas sabe o que eu fiz então quando ele disse não? Aí eu cheguei, e eu na Riviera, eu tinha 4 pessoas que trabalhavam comigo, 4 seminaristas. Eles eram mais na minha frente, no seminário, mas eu era o líder deles. Eu tinha um que trabalhava comigo com grupos pequenos, o Léo. Eu tinha um que trabalhava comigo no ensino, o Alcido. E eu tinha uma seminarista que trabalhava comigo na música, Ana Paula. Então não ia atrapalhar nada. Eu tinha uma equipe trabalhando. Aí esse amigo meu falou assim: Jorginho, você tinha que ter ido. Não precisava falar nada com o pastor, você ia.
Depois só comunicava. Eu falei assim, eu não. Eu vou primeiro falar com o pastor. E quando ele disse não, você acha que eu fiquei como? Bicudo? Eu não. Eu fiquei grato a Deus pelo cuidado do meu pastor. Ele estava vendo coisa que talvez eu não conseguia enxergar. Ele estava vendo coisa que eu talvez não conseguia perceber. E aí então fui dar a resposta ao pastor Lúcio Bob. Vocês acham que cheguei com o pastor Lúcio Bob e disse como? Olha, eu não vou vir porque o pastor quis dizer que eu viesse? Não. Eu não vou vir porque não é meu tempo. Eu te agradeço pelo honroso convite. Quem sabe no outro momento? Quem sabe no outro momento? Vocês percebem? Eu podia ir. O pastor só ia saber depois. E eu chegava depois e falava, eu fui, eu estou aqui. E podia ter dado muito certo. E aí eu lembro do pastor Haroldo Heimer, fundador do Palavra da Vida. Nem tudo que dá certo é certo. Podia dar muito certo, mas não daria certo. E às vezes a gente não aprende isso. Nem tudo que dá certo é certo. E nem tudo que aparentemente deu errado, está errado. Às vezes é o caminho que Deus está fazendo para que as coisas aconteçam da forma como Ele quer. Então, o que estava acontecendo em Antioquia era que pessoas sem a devida autorização saem da igreja deles e vão para a igreja dos outros causar dificuldade e promover perturbação. Sai da igreja deles e vai para a igreja dos outros criar dificuldade. Chegaram, eles foram bem recebidos, porque crente assim, nós somos assim, as pessoas chegam e recebemos bem. Eram da igreja de Jerusalém, os irmãos da igreja de Antioquia, então, deram oportunidade para esses irmãos. Provavelmente eles falaram que estavam ali e eles andavam com os apóstolos. Imagina, aquelas pessoas conviviam com Pedro. É Pedrão, gente. É Pedrão. Então eles chegaram, não, você tem uma coisa para nos ensinar. Vocês andam com Pedro, com João, com Tiago. Vocês entendem? Eles vão lá ensinar. E eles começam a ensinar. E aí então perceberam que eles estavam ensinando algo que não cabia à igreja. E quando eles perceberam que aqueles irmãos estavam levando fogo estranho para o arraial, os crentes de Antioquia então intervieram. Paulo e Barnabé se levantaram e contenderam e discutiram com esses homens rebeldes. Capítulo 15, versículo 2, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Meus irmãos, quando os líderes da igreja encontram e detectam que pessoas, mesmo que pareçam irmãos, distorcem a verdade, provocando perturbação e que causam mal à igreja, os líderes não podem se calar, têm que agir e têm que se posicionar. E foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. E Paulo e Barnabé discutem e contendem com os insubordinados, com esses maliciosos irmãos, que eles tinham chegado ali em Jerusalém, devem ter usado ainda até os nomes dos apóstolos para dizer, olha, nós somos importantes, nós andamos com Pedro, com João, nós somos esses. Mas Paulo e Barnabé não se intimidaram diante deles e, creio, instruído por Deus, repreenderam aqueles homens. E aí eles tomam uma decisão, e isso é importante. Eles levaram a questão para serem decididas e resolvidas pelos líderes da igreja. A liderança da igreja nesse momento já era formada pelos apóstolos e pelos presbíteros, os pastores, que estavam começando a aparecer na organização da igreja como aqueles que Deus colocaria para ficar à frente das igrejas depois que os apóstolos não estivessem entre nós. E a lição que eu quero destacar aqui é, meus irmãos, às vezes, para proteger e cuidar da igreja, é preciso se indispor e até discutir e contender para poder a igreja proteger. Foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Foi isso. Por isso que vemos
aqui uma necessária discussão. E essa necessária discussão resolveu o nosso problema hoje. Não preciso ter um médico aqui para circuncidar ninguém. Não preciso ter um médico aqui para circuncidar ninguém. Foi uma necessária discussão que resolveu a nossa vida 2000 anos depois. 2000 anos depois. Acredito que até aquele momento a igreja de Antioquia não tinha presenciado nenhum dissabor, mas para que ela fosse protegida foi necessária a discussão, para que os lobos fossem dispersos e o rebanho preservado para a glória do Senhor. No final da mensagem nós vamos ver a paz voltar a reinar na igreja de Antioquia, mas antes disso foi preciso Paulo e Barnabé se indispuserem, se colocar contra aquelas pessoas. Então o Concílio de Jerusalém, Atos, nos mostra uma necessária discussão e nos mostra uma corajosa demonstração de convicção. Uma demonstração de convicção, uma defesa convicta, do versículo 7 ao versículo 12. Versículo 6, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, olha a discussão de novo, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Uma corajosa demonstração de convicção, uma defesa convicta para manter as portas da graça aberta para os gentios perdidos. Os apóstolos fizeram uma corajosa defesa, uma corajosa demonstração de convicção de fé, de que somos salvos pela graça e não precisa fazer outra coisa além de crer em Cristo para ter salvação. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para tratar da questão e houve grande discussão. Alguns estudiosos dizem que eles ficaram ali dias discutindo. E eles fizeram uma atitude interessante. Eles recebem Paulo e Barnabé de forma amorosa, de forma calorosa, para demonstrar apoio à causa que eles estavam defendendo. Isso já era coragem. Provavelmente eram alguns amigos deles, que foram discipulados por eles, que estavam se levantando. Mas eles estavam do lado da verdade. É do lado da verdade que se fica, independente que são amigos ou não. É a verdade que tem que prevalecer. Eles receberam Paulo de forma amorosa, calorosa. Então o concílio foi formado para deliberar se deveria impor aos gentios a obrigação de serem circuncidados para serem aceitos na igreja de Cristo. E aí mais uma vez eu fico imaginando a dor de cabeça que nós teríamos que lidar se tal exigência fosse imposta sobre nós. Meus irmãos, ia ser uma loucura para nós esse negócio. Ia ser uma coisa de doido. A dor de cabeça seria uma verdadeira trava, meus irmãos. Seria uma tranca que seria colocada na igreja. Isso seria um grande impeditivo para que pecadores pudessem ser aceitos como membros do corpo de Cristo. E aqui a estratégia de Paulo e Barnabé, meus irmãos, foi levar o assunto para que o colegiado apostólico tomasse uma decisão que pudesse nortear não só a igreja de Antioquia, mas toda a cristandade a partir daquele momento. Quando nós chegarmos no capítulo 16, final do capítulo 15, 16, vocês vão perceber que a deliberação feita ali vai ser anunciada para todas as igrejas. Isso vai nortear como a igreja vai se portar a partir daquele momento.
não só Antioquia, mas toda a cristandade a partir daquele momento seria norteado pelaquela liberação. Porém, meus irmãos, para que chegasse a tal decisão, foi necessário primeiro essa corajosa defesa, uma corajosa demonstração de convicção de fé. Pedro, o apóstolo Pedro, ele recapitulou o passado, versículo 6 a 11 que nós lemos. Ele falou da experiência que ele viveu lá em Atos 10. Ele falou do que Deus fizera com ele. Ele viu Cornélio e todos que estavam na casa de Cornélio se converterem, e ele viu derramado o Espírito Santo de forma visível, para que todos pudessem ter certeza que aqueles homens estavam sendo aceitos por Deus, da mesma forma que os judeus tinham sido lá anteriormente. Mas, afinal da corajosa demonstração dessa convicção de fé do apóstolo Pedro, nós temos essa bendita declaração do versículo 11: cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Todos são salvos pela graça, somente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por meio da fé em Cristo que recebemos de graça a salvação que só Jesus pode dar. Mais adiante, quando chegamos, Paulo, já agora escrevendo as suas cartas, ele escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Nós declaramos o que Paulo escreveu aos Efésios, que confirma o que foi escrito aqui em Atos. Essa sublime declaração foi antes de ser dita por Paulo, ela foi declarada pelo apóstolo Pedro aqui em Atos 15, 11. A corajosa convicção demonstrada pelo apóstolo Pedro, ela foi fundamental para estabelecer a verdade. A palavra do testemunho de Pedro, ela tinha muito peso. Ele era um dos líderes do colegiado apostólico, e talvez por isso ele tenha sido escolhido por Deus para ir à casa de Cornélio e testemunhar a conversão e o derramado do Espírito Santo sobre Cornélio e todos que estavam unidos na casa de Cornélio naquele dia. Vocês lembram como foi que Deus convenceu Pedro para entrar na casa de Cornélio? Não lembram? Teve que ter um sonho 3 vezes, o anjo teve que aparecer para convencer Pedro, e Pedro dizendo que era imundo, e o anjo falou: não chame imundo, que Deus purificou. E aí então Deus falou com Cornélio através de um anjo, e Cornélio mandou buscar Pedro, e Deus disse: vai com ele. Ele foi. Mas você lembra quando nós estudamos? Parece que ele foi meio contrariado. Ele obedeceu, mas ele foi. E chegou lá, ele pregou: o que vocês querem? Por que eu vim aqui? Percebe que não foi amoroso. Ele estava em obediência, mas estava quebrando um paradigma para ele. Mas ele fez, e ele fez. Na ocasião eu mencionei que a evidência do batismo no Espírito Santo na vida do Cornélio e de todos os presentes em sua casa era essencial para que Pedro e os judeus compreendessem que o privilégio de ser chamado Filho de Deus é concedido a todos que se rendem a Cristo, não sendo uma exclusividade de Deus, mas de todos que creem em Cristo. Não era só judeus. Por isso é aquele derramamento do Espírito Santo de forma visível. O testemunho de Pedro foi fundamental. Corajosamente, de forma firme, Pedro foi contundente. Olhemos Atos 15, 8 a 11, novamente, até a parte A. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que os purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós antepassados conseguimos suportar? E a primeira parte do versículo 11, ele diz assim: de modo nenhum, de maneira nenhuma, nós não podemos fazer isso. Pedro então apelou à experiência que viveu para defender de forma veemente uma verdade de Deus. Todos são salvos somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, depois da contundente e corajosa defesa feita por Pedro, Paulo e Barnabé, então, testemunham dos sinais e maravilhas realizados por Deus para alcançar os gentios. Paulo e Barnabé, então, contam suas experiências missionárias. Isso, vocês prestarem atenção, esse concílio, ele é colocado na Bíblia logo depois da primeira grande viagem missionária de Paulo e Barnabé. É aqui, e antes da segunda viagem. E Paulo, então, ele relembra do que Deus tinha feito nessa viagem. Como vidas foram salvas, alcançadas, transformadas por Deus através da instrumentalidade deles. Deus curou, Deus salvou, Deus realizou maravilhas para alcançar os gentios, comprovando sem dúvida alguma que eles eram aceitos por Deus e sem a necessidade de circuncisão. Não precisa circuncisão para receber a salvação. Bastava crer e se render ao Cristo ressurreto. E é exatamente isso, meus irmãos, que todo pecador precisa: crer e se render ao Senhor Jesus, ao Senhor e Salvador. Todo pecador só precisa disso para receber de graça o dom da vida. O dom da vida. Pedro fez uma corajosa e contundente defesa, uma demonstração de convicção de fé. Paulo e Barnabé testemunharam da grande obra realizada por Deus através da instrumentalidade deles. E então, o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, vai mostrar os apóstolos tomando uma inspirada decisão. A decisão que a gente toma pode ser iluminada, e são, mas a decisão que aqueles homens tomaram foi inspirada por Deus. É uma decisão inspirada por Deus. Aí do verso 13 até o verso 15, eu não vou ler todo, vou ler só algumas partes. Quando terminaram de falar, verso 13, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concorda com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e construirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado no meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido na sinagoga todos os sábados. Uma inspirada decisão. A decisão tomada pelos apóstolos foi movida pelo Espírito Santo. Não foi uma decisão de homens, foi uma decisão divina. Na verdade, são decisões, duas decisões pelo menos. Uma doutrinária, a outra de caráter prático acerca da vida cristã. A decisão doutrinária, judeus e gentios, todos são pecadores. Todos são pecadores diante de Deus e só podem ser salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, como o versículo 11 que nós lemos. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, nós e eles, todos. Não é porque judeu circuncidou que é salvo, ele é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, todos. E a decisão, então, de caráter prático acerca da vida cristã diz respeito a abster-se, a afastar-se das coisas consagradas a ídolos e afastar-se da imoralidade sexual. Ah, meus irmãos, o verdadeiro cristão não precisa ser um prosélito judeu, mas tem que viver longe de todo tipo de idolatria e tem que viver em santidade. Se eu não vivo em santidade, meus irmãos, eu posso até conhecer e ter ouvido falar da verdade, mas eu não sou transformado por ela. Um cristão verdadeiro não é idólatra,
ele é santo. E ele busca viver em santidade. Após a necessária discussão, após a corajosa demonstração de convicção, nós temos então uma inspirada decisão. E o Tiago ele vai citar especificamente o profeta Amós, capítulo 9 a 11, capítulo 9, 11 e 12, versículo 11 e 12 de Amós. E ele cita Amós para afirmar que o propósito de Deus, desde o princípio, era incluir os gentios no seu povo. Tiago, então, dirigido pelo Espírito Santo, pronuncia a inspirada decisão. Os cristãos gentios podem permanecer gentios. Nós continuamos gentios. Não precisamos ser prosélitos judeus. Continuamos gentios. Só que nós não podemos. Os crentes, os cristãos gentios, não podem ser idólatras e nem imundos. Tem que ser santos. É isso que é a decisão. Não vai ser idólatra nem imundo, ele vai ser santo. A decisão de aceitar o gentio como gentio na igreja de Cristo foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, e as restrições contidas na decisão são exigências necessárias para todo verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não pode adorar ídolos. A gente não adora, meus irmãos, imagens, mas às vezes a gente fabrica ídolos humanos e adoramos a eles. Somos seguidores de ídolos, ao invés de sermos seguidores de Cristo. Um cristão não segue ídolos, seja de que forma ele ser presente. Seguimos a Cristo. O nosso compromisso é com Ele. O nosso compromisso é com Ele. O verdadeiro cristão tem que viver em santidade e vai ser santo, porque o Senhor é santo. O cristão tem que ser um verdadeiro adorador do Senhor, que o adore em espírito e em verdade. A inspirada decisão tomada pela égide do Espírito Santo de Deus trouxe consolo, ânimo e alegria aos crentes gentios daquela época e manteve as portas da igreja abertas para que nós pudéssemos entrar por ela sem precisar fazer mais nada, a não ser crer em Cristo Jesus. Aquela decisão. Atos 15, versículo 28 e 31 diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vai bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Versículo 31. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Decisões sobre a égide do Espírito Santo sempre abençoará a igreja de Cristo. Sempre abençoará. E o que parecia um problema que dividiria a igreja foi usado por Deus para nortear e manter as portas da igreja abertas, para que mais e mais pessoas possam entrar. A paz voltou a reinar na igreja, mas primeiro foi necessária a discussão, a coragem para defender a verdade e a submissão à sábia direção do Espírito Santo, que guia e conduz a igreja do Senhor. Estamos caminhando para o encerramento, mas eu quero fazer algumas aplicações. O Concílio de Jerusalém foi um momento de fundamental importância para a igreja cristã, em seus primeiros anos, mas até Jesus voltar, pois ela vai garantir a comunhão entre os santos, e ela vai manter as portas da igreja abertas para que todos os gentios possam entrar, bastando apenas crer e submeter a Cristo. Os gentios são salvos. Como gentios, não precisa se tornar judeus para receber a salvação. Mas o concílio só aconteceu porque Paulo e Barnabé tiveram coragem de intervir. Se expuseram, não se esconderam, não se acovardaram, tiveram coragem de lutar pela igreja e para proteger a igreja. Observando então as atitudes de Paulo e Barnabé, as atitudes dos apóstolos e dos líderes da igreja de Jerusalém, e as atitudes da membresia diante das decisões tomadas, nós podemos extrair algumas lições práticas para aplicar em nossa vida pessoal e também na nossa igreja. Vamos ver então essas atitudes. Primeiro, as atitudes de Paulo e Barnabé.
Como eu disse, eles tiveram coragem de se posicionar. Meus irmãos, líderes, quando for preciso, tem que se posicionar. Ele não pode se omitir. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando tiver que se posicionar, ele tem que se posicionar. Quem lava as mãos na Bíblia é quem? É aqueles que crucificam a Cristo. É Pôncio Pilato. Quem lava a mão na Bíblia é Pôncio Pilato. Líder se posiciona quando tiver que se posicionar. Paulo e Barnabé levaram o assunto para ser tratado no lugar certo, com as pessoas certas. Eles saíram de Antioquia e voltaram lá em Jerusalém, onde era a sede da igreja. A igreja ainda era centralizada, tinha os apóstolos. Depois a igreja vai ficar autônoma, mas até então ela tinha um governo central. E os apóstolos eram esses. Meus irmãos, sempre tem um fórum adequado para se resolver as questões. E é lá que deve se tratar das coisas. É no fórum ideal. A igreja é o fórum ideal. Nós temos a nossa assembleia, nós temos o nosso conselho, esses são os fóruns ideais. Os apóstolos foram os fóruns ideais tratar as coisas. Paulo e Barnabé fizeram isso. Eles estavam subordinados ao colégio apostólico e a eles se recorreram. E assim nós podemos fazer também. As atitudes dos apóstolos e dos líderes da igreja lá em Jerusalém, agora já os presbíteros. Paulo e Barnabé chegam, o que eles fazem? Olha, não vamos tratar disso não, deixa para lá, resolve isso lá. Não, eles ouviram a questão e trataram da dificuldade. Eles ouviram a questão e trataram da dificuldade. Líderes não podem negligenciar os problemas. Líder não tem que ficar procurando problemas. Não são detetives. Não tem que ficar procurando problemas. Mas quando os problemas surgem, os líderes precisam tratar. Não pode deixar passar. E os líderes lá, os apóstolos, os líderes da igreja, eles se posicionaram. Líderes, às vezes, meus irmãos, precisam se posicionar. E sempre que tiver que se posicionar, ele tem que fazer de forma bíblica e dirigida pelo Espírito Santo. Não tem que ser na carne. Tem que ser movido por Deus. Dirigido por Deus. E as atitudes da membresia? E aqui é o alerta. Tudo começa porque eles começaram a ouvir. E parece que davam ouvido ao que os irmãos chegaram para falar. Então, está alerta com o que ouve, de quem ouve. E nesse tempo de mídias sociais, tem tanta gente falando, tem tanta gente que fala. Cuidado o que ouve e de quem ouve. Aprender a examinar o que ouve à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. A gente precisa fazer isso. E nós precisamos nos apegar à verdade, mesmo que contrariem pessoas, apegar à verdade. Outra coisa, precisamos acatar as decisões dos líderes, desde que essas não contrariem os princípios bíblicos. E aí eu quero fazer aqui uma interessante constatação. Nós ficamos felizes com a decisão aqui do concílio, não ficamos? 2000 anos depois, nós ficamos felizes, porque isso nos beneficiou. Que alívio! Eu posso ser membro da igreja tranquilo, porque isso me beneficiou. Às vezes a gente se alegra com decisões que nos beneficiam. Sim, mas nós temos que nos alegrar com todas as decisões que forem bíblicas, mesmo que nós não sejamos beneficiados por elas. É essa a ideia. Vocês sabiam que tiveram pessoas que foram contrariadas naquele dia com aquela decisão tomada pelos apóstolos? Não tiveram? Tinham pessoas que queriam que tivesse a exigência da circuncisão. Então a decisão contrariou eles. E alguns deles eram amigos dos apóstolos. E agora, como que eles agem? E naquela época não tinha várias igrejas. Não concordo com a decisão dessa igreja, eu vou para outra. Não
tinha isso. O que eles fizeram? Obedecer e submeter às decisões bíblicas tomadas. Foram contrariadas, mas se submeteram. Quando meu pastor disse para mim que eu não podia estar ajudando nas igrejas, meu coração se alegrou. Mas eu podia falar assim, eu vou botar a igreja ali, eu era um seminarista, que pessoas me chamavam, me convidavam, eu aceitava o convite, ia para outra igreja e ia fazer aquilo que eu queria fazer. Obedecer é melhor que sacrificar. A palavra já nos ensina isso há muito tempo. Há muito tempo. O que quero destacar aqui é que devo acatar a decisão não porque era o que eu esperava, mas porque foi embasada, direcionada por Deus. Mesmo que eu não concorde, se a decisão não fere os princípios bíblicos, se ferir o princípio bíblico, a gente se levanta. Agora, se não fere o princípio bíblico, a gente se submete. Isso glorifica a Deus. E o que eu estou falando de servir era algo que não era pecado, estava indo servir a igreja. Mas meu pastor disse, não vai. Essa era a vontade de Deus para a minha vida. A membresia deve aprender a tratar os assuntos no lugar certo e com as pessoas certas. Nós precisamos aprender isso. A quem ouvimos e tratar no fórum adequado para que as nossas vidas sejam preservadas e abençoadas. E se nós aplicarmos esses princípios em nossa vida e em nossa igreja, nós viveremos em paz e seremos agentes da paz. E seremos agentes da paz. Foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. E essas atitudes, a atitude deles, continua abençoando a igreja até hoje. Nós somos abençoados por essa atitude, por essa decisão. Que Deus nos sustente. Que Deus nos abençoe. Vamos ler junto ali? Conselho de Jerusalém, Atos 15, 4. Primeiro, amém. Que essas atitudes e decisões continuem nos abençoando como cristãos e como igreja, nos fazendo crescer para a glória de Deus. As portas das igrejas estavam abertas e nós entramos. Glória a Deus por isso. Mas, meus amigos, você que ainda não é membro da igreja, elas continuam abertas para você. Continua aberto para você que está aqui e talvez em casa nos ouvindo. A porta da igreja está aberta para você. Está aberta. Você pode entrar. Você pode vir e fazer parte. Eu quero convidar você a entrar por essa porta. Eu quero convidar você que ainda não assumiu um compromisso com Cristo, assumir um compromisso com Cristo. Se você já é um crente convertido, mas ainda não se batizou, eu quero te desafiar, peça o batismo, venha fazer parte formalmente da igreja. Mas se ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, abre o coração e o receba como Senhor da sua vida. E nós que já entramos formalmente na igreja, que fomos devidamente batizados após pública profissão de fé, e estamos em plena comunhão com a igreja, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Eu vou convidar os diáconos a vir aqui à frente me ajudar, vou convidar os ministérios de cântico a vir à frente, vamos cantar. E mais uma vez eu quero desafiar você que ainda não se batizou, mas que já entregou sua vida ao Senhor Jesus. Venha, a porta está aberta, peça o batismo, entre também pelas portas que estão abertas para você e para a sua família. As portas da igreja sempre estiveram e sempre estarão abertas para todos que creem e que querem ser verdadeiros adoradores
do Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos bravos em tuas mãos. Todos aqueles que já foram batizados biblicamente, plena comunhão com a igreja, está convidado a participar desse momento. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha pelos bravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha dor.
vez, quando o apóstolo Paulo, sobre a ceia do Senhor, ele diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Hoje, na nossa aula, nós estávamos falando sobre o que é o Evangelho. Nós lembramos um pouquinho da criação, da queda, da redenção e da consumação, da glorificação que um dia há de experimentarmos todos nós. E nós falamos um pouquinho, olhando do passado, que Deus fez por nós. Ele nos amou, E Jesus foi à cruz por nós. Ele nos deu Jesus. E Jesus se entregou por nós para nos redimir. E esse pão simboliza o corpo do nosso Redentor, que nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ao comermos desse pão, lembremos com alegria e gratidão que só somos povo de Deus pela graça, bendita graça de Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus, louvamos o Teu nome, exaltamos a Ti, Te louvamos porque o Senhor é digno de toda honra e glória. Muito obrigado, porque o Senhor não desistiu de nós. Rebeldes, escolhemos nos afastar de Ti, mas o Senhor veio nos buscar. E o Senhor pagou o preço pelo nosso resgate. Obrigado, Jesus. Obrigado porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira e se entregou por nós. Ao comermos desse pão, nós queremos reafirmar o nosso amor, o nosso compromisso, ó Deus, e a nossa alegria de poder chamá-lo de Pai, chamá-lo de Senhor, chamá-lo de nosso Deus. Oramos agradecido no Seu nome, Jesus. Comamos todo do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele vai voltar, Ele voltará, Ele voltará. Ele voltará. Fique de pé. Santo Deus, eterno Pai, nessa hora, Senhor, estamos todos aqui na Tua santa presença. Neste momento, Pai querido, que o Senhor está nesta hora assistindo, Pai, do Teu trono de graça, mas que também o Senhor está aqui no nosso meio ministrando todas essas coisas. Obrigado por esse privilégio, por esta oportunidade, Senhor, dá aos Teus filhos. Os Teus filhos, Pai, que foram redimidos, comprados pelo precioso sangue do Teu Filho justo. Nesta hora nós Te rendemos graça e nós Te louvamos porque um dia o Senhor alcançou por Tua graça. O Senhor nos dá o privilégio, Pai, de estarmos revivendo, relembrando nesse momento, Senhor Deus, como igreja do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus um dia fez na cruz em prol, Pai, da salvação da nossa alma. Muito obrigado que cada irmão, cada vez que participe desse momento, que eles possam estar convictos e que eles possam estar realmente convictos do seu compromisso que ele tem com o Senhor e com a igreja do Senhor, que é o corpo do Senhor. Assim nós oramos, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de dar a oportunidade de trocarmos o cálice um com o outro, porque esse cálice representa a aliança que temos com Deus, com Cristo,
e um com o outro pelo sangue do Senhor que verteu naquela cruz. Troca o cálice com uma, duas, três pessoas e depois todos bebamos desse cálice, esse cálice amado, que simboliza o sangue que verteu na cruz por nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Somos poucos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração, Pai. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meus irmãos, preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Agora que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, as doces, ternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada filho de Deus aqui neste lugar e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe.